Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário, aqui pelos meus endereços telemáticos. Endereço principal, Paulo Roberto Maciel, 7919. Temos o blog, Instagram, Facebook, YouTube. Olha a edição de 3 de outubro, ainda estou com a cabeça no mês de setembro. 3 de outubro de 2023, terça-feira. Comemora-se nesta data os santos, os principais, os mais devotados neste dia: André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Maria Josefa, Emílie de Villeneuve. É a 26ª semana do tempo comum, ok? Então é importante falar sobre esse tempo comum que a igreja vive. E eu vou passar para vocês também as missas previstas para este dia, terça-feira. A fase da lua é cheia, estão se passando 276 dias do ano, faltam 89 dias para terminar 2023. Temos ainda as comemorações do Dia do Profissional de Organização, Dia das Abelhas, Dia do Engenheiro de Energia, Dia Mundial do Dentista, Dia do Petróleo Brasileiro, Dia do Cirurgião Dentista Latino-Americano. Então tem várias comemorações. E vamos à parte religiosa. Olha, nesta terça-feira, dia 3 de outubro, às 19 horas tem missa, celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Às 19h30 tem missa também, presidido pelo padre José Valdeci Romão, na Igreja Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Então, nesta terça, você que mora na região aí do bairro Maria Ismênia, tem missa. Quarta-feira, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, às 19 horas, missa com o padre David na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E às 19h30 tem missa presidida pelo padre Valdeci na Comunidade Católica São Francisco de Assis, já que é o dia do padroeiro do bairro Operário, né? Comunidade Católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Então, no dia de São Francisco, você que mora na proximidade pode comparecer também, ok? Pároco local, Padre Valdeci, celebrará. No dia 5 de outubro, quinta-feira, ao meio-dia, haverá missa com o Padre David na Catedral. Quinta-feira, meio-dia, porque é a primeira quinta-feira do mês. 19 horas, missa de acolhida da imagem peregrina de Nossa Senhora da Saúde com o Padre Valdeci na Catedral também, ok? São algumas informações para você. Eu quero passar ainda as informações sobre o Cine. Atenção, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine. O Cine, conhecido como Cine, de Colatina, divulga em painel mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para o acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. O site para conferir vagas é cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro. Vamos à cotação de produtos
importantes como o café, é o principal do Espírito Santo, a principal commodity agrícola é o café, e também dólar e bolsa. Na sexta-feira, último dia do mês de setembro, dia 29 de setembro, foi o último dia do mês, o café arábica bebida dura, a saca de 60 quilos, fechou no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos, R$ 749, hein? O arábica bebida Rio, 689, e o Conilon bica corrida tipo 78, 619. No mercado financeiro, o dólar fechou em baixa de 0,2%, cotado ainda acima de R$ 5,00, R$ 5,03. O índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, teve alta de 0,7% a 116.565 pontos. Vamos destacar então São Francisco de Assis, mais uma vez, o destaque que na quarta-feira você vai ter missa no bairro Operário, ok? Tem missa no bairro Operário para que as pessoas possam se espiritualizar e homenagear o padroeiro do bairro Operário. Em Vila Velha também haverá missa em homenagem a São Francisco na quarta-feira, dia 4. Inclusive o Frei alerta que é na terra que decidimos sobre a ida para a vida eterna. É o alerta do Frei Clarencio. Houve missa às 17 horas de sábado, dia 30 de setembro de 2023, com liturgia dominical da 26ª semana do Tempo Comum em Vila Velha, no Santuário Divino Espírito Santo. O presidente dos ritos foi o Frei Clarencio Neotti. O sacerdote lembrou do Sínodo dos Bispos, que começa no Vaticano, um evento que significa caminhar juntos. O Brasil envia, segundo o Frei Clarencio, 2 leigos que têm voto no encontro que reúne clérigos e leigos do mundo inteiro. Ao longo deste ano, o Frei reforçou a informação de que nas missas é destacado o Evangelho de São Mateus. O discurso escatológico do fim dos tempos foi no texto do domingo passado, falando que todos são convidados a participar da vinha do Senhor. Foi no dia 24 de setembro. Já o evangelho deste domingo, dia 1º, ele diz que é nesta passagem terrena que decidimos sobre nossa vida eterna. Mateus fala da parábola dos 2 irmãos, em que mostra um dizendo sim e outro dizendo não. Só que as atitudes foram controversas, contrárias ao que eles disseram. O que disse sim não foi trabalhar na vinha, enquanto que disse não acabou indo. Isso representa todos nós e tem também uma relação com os judeus, que foram o povo escolhido, né? Os judeus foram os primeiros chamados e depois eles não obedeceram à ordem de Jesus, né? Muitos judeus não, né? Principalmente os anciãos, os sacerdotes da época, não aceitaram Jesus. Enquanto os pagãos, os pecadores, chamados pecadores públicos, como prostitutas e publicanos, estes acataram a palavra de Jesus, acataram o ensinamento de João Batista, não é? Então, nós temos um pouco disso também, todos nós. Por isso precisamos de coerência, não bastando uma religião formal, mas é necessária a conversão. Aquele que disse não, depois ele se converteu, não é? Vamos ser julgados pelo que fizemos na vinha do Senhor, ou seja, não podemos odiar, não podemos violentar ninguém, temos que ser fraternos. Quem é permanentemente ímpio, o destino é o inferno, infelizmente, gente. Nós temos que falar isso até mesmo para alertar. Não é afobar ninguém, deixar a pessoa atormentada. É para alertar, o destino é o inferno. Quem permanece ímpio. E é uma escolha própria.
Não é Deus que condena, pois ele oferece o outro caminho, que é a vida eterna com ele. No momento dos avisos da paróquia vilavelhense, foi informado que a partir desta quarta-feira, dia 4 de outubro, começa o tríduo da festa da padroeira Nossa Senhora do Rosário, no santuário. Haverá, nesta data, que é o dia de São Francisco de Assis, a renovação de votos dos franciscanos no santuário Divino Espírito Santo, hein? Com a participação, inclusive, de religiosos de Colatina. Nós temos religiosos de Colatina que pertencem à ordem franciscana, como é o caso das Irmãs Clarissas, né? A paróquia Santa Clara, do bairro de São Vicente, na sede de São Vicente, ok? Eles estarão participando em Vila Velha. Na quinta-feira será comemorado o dia de São Benedito, com momentos especiais no santuário de Vila Velha. E no sábado será a festa da padroeira. Olha que bonito, né? Um tríduo com a participação da comunidade de convidados. Muito bom, né? Vamos participar. Ainda em Vila Velha, eu quero falar para vocês da viagem que eu fiz, saindo daqui de Colatina na sexta-feira até Vila Velha, passando pela Serra, Vitória. Então é importante a gente relatar para mostrar para vocês que a viagem ela melhora a nossa condição cerebral, nossa mente, areja a nossa mente. Então, viajando pelo Espírito Santo, saí de Colatina na sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023, às 11 horas. Foi o horário que eu marquei lá para viajar. E segui até a Serra, na Grande Vitória. A viagem foi em ônibus convencional com ar-condicionado, banheiro e água. O valor cobrado foi de R$ 46. Houve parada no terminal rodoviário de João Neiva, ainda no noroeste do Espírito Santo, por 10 minutos ao meio-dia. Eu acho que era desnecessária a parada, mas eles querem parar, né? Atrasa um pouquinho a viagem, porque falam 10 minutos, aí acaba ficando 15, 20, depois até sair da rodoviária, entrar na rodovia, é um tempão que gasta. O tempo esteve nublado e a temperatura caiu um pouco em relação aos dias anteriores. A chegada à Serra Sédio foi às 13 horas e 20 minutos. Eu peguei no bairro Serra Sédio um ônibus do Transcol, seguindo para o terminal Laranjeiras, onde desembarquei às 14 horas. E em seguida peguei um outro ônibus, com destino a Vila Velha, a minha segunda cidade. Cheguei ao território Canela Verde pouco antes das 16 horas. Ainda na sexta, fui à noite à Praia da Costa. Olha, uma viagem muito boa, né? Arejando a mente. Na Praia da Costa, estava um tempo um pouco frio ainda. E no sábado, então, no dia seguinte, dia 30, assisti à missa das 17 horas no Santuário Divino Espírito Santo, na zona central vilavelhense. Em seguida fui ao bairro Prainha, fui visitar o bairro Prainha e inclusive tirei algumas fotos. No domingo, dia 1º de outubro, eu passei pela orla da Praia da Costa e também fui ao bairro Itapuã. E voltei à Prainha para conhecer o terminal do aquaviário, que eu não conhecia ainda. Tirei fotos e estão nos meus endereços telemáticos. Segundo as informações lá no aquaviário, o cartão do Transcol pode ser usado para viajar nas lanchas, cujo itinerário entre Vila Velha e Vitória dura cerca de 40 minutos. E eu não fiz a viagem do aquaviário porque estava um dia meio frio, eu tenho uma certa alergia, eu falei, não vou fazer essa viagem no aquaviário não, vou deixar para outro dia que eu voltar a Vila Velha. Bem, viagem de retorno para Colatina. Eu saí de Vila Velha às 5 horas de segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, parando no bairro Carapina, na Serra, e em seguida viajei para a Serra Sédio, onde cheguei às 6h15.
Peguei o ônibus para Fundão às 7 horas, chegando às 8 horas. 1 hora de viagem entre Serra Sede e Fundão, hein? Só havia ônibus da aviação Águia Branca para Colatina às 9h40. E o preço cobrado foi o do... como se eu tivesse embarcado na Serra Sede, gente. Olha só, você está em Fundão, mas paga a passagem de Serra Sede. R$ 55,56. Fora desse horário, só havia passagem para depois das 11 horas. Cheguei a Colatina por volta das 11h30, né? Saindo lá às 9h40. Então, nesse ônibus em que paguei a passagem como se tivesse saído da Serra Sede. Olha, informação útil para você. O telefone da aviação Águia Branca é 4004-1010. E o site aguiabranca.com.br. Amigos e amigas, você que acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Tem o Instagram também, é Paulo Roberto Maciel 6 /. Informações sobre este mês de outubro, é o 10º mês do ano, hein? Tem 31 dias, é o mês das missões na Igreja Católica Apostólica Romana. Algumas datas em destaque. Tem o Dia Internacional da Música, do Prefeito, do Vereador e do Idoso. Primeiro, repórter fotográfico, dia 2. Mundial do Dentista, dia 3. Mundial dos Professores, dia 5. Compositor, 7. Nascituro e pelo direito à vida, dia 8. É dia ainda do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Dia do Correio, dia 9, da pessoa com deficiência física, dia 11, do descobrimento da América, do engenheiro agrônomo corretor de seguros da criança e de Nossa Senhora Aparecida, dia 12, que é feriado nacional, dia da padroeira. Dia do fisioterapeuta, dia 13, professor e normalista, dia 15. Mas a normalista linda não pode casar-se ainda, só depois que se formar. Lembram desta música? A normalista. Dia do anestesiologista, do instrutor de trânsito, 16. Do eletricista, 17. Do médico, 18. Do poeta, dia 20. Nacional da Valorização da Família, dia 21. Internacional do Rádio Amador, é o dia 22. Do aviador, 23. Profissionais da construção civil, da democracia, cirurgião, dentista e sapateiro, 25. Do metroviário, 26. Mundial de Oração pela Paz, 27. Do funcionário público, 28. Nacional do Livro, 29. Do comerciário, dia 30. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que começou às 3h50 do dia 23 de setembro. Alguns indicadores da economia nacional. Salário mínimo em vigor, R$ 1.320. Taxa Selic, 12,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em 20 de setembro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, divulgada em setembro de 2023, 4,61%, segundo o Banco Central do Brasil. Minha saudação especial a você que me segue no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Notas sem delongas. Atenção para as notícias sem delongas. Morte por mal do carrapato. Foi registrado o primeiro óbito por causa da febre maculosa no município de Itapemirim, na região sul do Espírito Santo. A vítima foi um indivíduo do sexo masculino. Foi a primeira morte nesse território. A doença provém de um carrapato. O caso foi tornado público em 29 de setembro de 2023. Colatina também tem 2 óbitos pelo mesmo mal e há ainda um falecimento em cada um dos seguintes municípios: Barra de São Francisco, Soretama, Conceição da Barra e Jaguaré.
Missa ao meio-dia no Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha. Olha, que bom, né? Todos os dias ao meio-dia tem missa no Santuário Divino Espírito Santo, menos na segunda. Então, vamos à informação correta? O Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha está oficiando missa de terça a sexta-feira ao meio-dia, além da celebração das 19 horas. Aos sábados, o horário é das 17 horas. E aos domingos, às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. Vamos agora aqui sobre a televisão aberta e famosos. Você gosta de saber? De vez em quando eu divulgo aqui notícias relevantes. A Record TV estreou nesta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, a nova fase da série e novela Reis. Tem gente que fala série, mas é mais uma novela, né? Agora a fase tem o título de Sucessão. Trata-se da história do rei Salomão, sucessor do rei Davi, seu pai. A dramaturgia bíblica promete muitas emoções. Olha, vale a pena assistir a série, novela Reis. Agora então contando a história do rei Salomão, rei sábio, falava com Deus. Filho de Davi, que foi outro rei sábio que falava com Deus. Apresentador que estava desempregado agora não está mais desocupado, hein? Quem é o apresentador que estava desocupado e não está mais? É o radialista e apresentador Geraldo Luiz. Está sendo anunciado como novo contratado da Rede TV. No programa A Hora do Zap da Rede TV aberta, em 1º de outubro de 2023, foi divulgado que Geraldo Luiz voltará a rodar pelo Brasil a fim de contar os seus causos de suspense. Ele gosta de fazer um suspense, né, quando conta seus causos, né? Olha, não há ainda a data de estreia, pelo menos no programa não foi falado no domingo a estreia, não falou, né? 6 milhões de brasileiros precisam de imóvel. Estudos revelam que 6 milhões de famílias necessitam de imóveis domiciliares no Brasil. Sempre houve programas habitacionais coordenados pelo setor público, como é o caso do programa do BNH, Banco Nacional da Habitação, lembram? Coab, Casa Verde e Amarela, que foi no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e outros. Atualmente, o lucro das empresas de construção civil varia entre 15% a 30% no programa oficial com recursos do FGTS, segundo disse um especialista do setor. Os projetos habitacionais têm imóveis subsidiados, com até 120 parcelas para quitação por parte do adquirente, segundo um programa de entrevistas da TV Sim, veiculado no domingo, dia 1º de outubro de 2023. Mega Sena acumula e vai a 29 milhões. Olha, no concurso 2639 da Mega Sena, que foi sorteado no sábado, 30 de setembro de 2023, não houve acertador com 6 dezenas. Os números sorteados foram 02, 08, 11, 22, 48 e 44. A quina teve 86 ganhadores, com R$ 28.111,34 para cada um. Na quadra foram 6.619 contemplados, com R$ 521,87 para cada. A arrecadação geral ficou em R$ 41.938.845. O próximo teste, o concurso 2640, tem a estimativa de 29 milhões na faixa principal. Será nesta terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Agora eu vou falar de resultados do futebol. Alguns resultados do Campeonato Brasileiro Masculino Série A
vou passar para vocês agora. Você gosta de conferir os resultados? Então vou passar os principais. Vamos lá. O Fluminense foi goleado por 3-0 na Arena Pantanal pelo Cuiabá no dia 30 de setembro. Jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. Por sua vez, no Maracanã, no Rio de Janeiro, capital fluminense, o Flamengo derrotou o Bahia por 1-0 na primeira contenda após a saída do técnico argentino Jorge Sampaoli. No dia 1º de outubro, Cruzeiro e América Mineiro ficaram no empate de 1-1 no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A capital mineira. Então houve empate entre os dois clubes mineiros, Cruzeiro e América. Já o Santos, jogando em casa na Vila Belmiro, no município de Santos, litoral paulista, goleou o Vasco da Gama, hein? 4-1 nos Cruzmaltinos, fez o Santos. No Couto Pereira, estádio que fica em Curitiba, capital do Paraná, o Coritiba venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Já o Red Bull Bragantino venceu o meu segundo time, o Palmeiras, no dia 1º de outubro de 2023, pelo Brasileirão. Bem, agora o Verdão, o Palmeiras, enfrentará em casa o Boca Juniors da Argentina nesta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023. Jogo que será válido pela semifinal da Copa Libertadores. São alguns resultados do futebol para você que segue sempre assistindo ao Web Jornal do Paulo Maciel. A mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o serviço especializado em abordagem social, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222. Amigos e amigas, vamos a informações sobre atualidades, reflexões, catequese. Isso é importante para a nossa vida cotidiana. Catequese, pedagogia maléfica. Olha, a pedagogia de Paulo Freire é considerada por muitos de linha ideológica marxista-comunista e foi criada a fim de formar alunos ativistas revolucionários. Esse é o pensamento de muitas pessoas no Brasil. Laqueadura. Se a mulher se submeteu à laqueadura, cirurgia para obstrução das tubas uterinas, impedindo a fecundação, sem conhecer a doutrina da Igreja Católica, não houve pecado. Então, se a pessoa é católica e fez sem saber, não houve pecado. Ou seja, se houve ignorância sobre a doutrina na época, a mulher ou o casal católico não pecou,
O padre deve dar a orientação sobre o caso. Matrimônio. O matrimônio, o casamento, se consuma na primeira relação sexual do casal. Você sabia? A monogamia, um homem casado com uma mulher, está na primeira página da Bíblia. Está escrito, hein? Deus criou um homem e uma mulher. Sereis uma só carne. Deus não criou um homem e duas mulheres, mas um homem e uma mulher. Vamos agora à catequese sobre dogmas. Você sabe o que é dogmas? Quando o Papa declara uma verdade de fé, é um dogma. Verdade de fé. Este tema doutrinário não pode ser mudado nem por outro Papa, pois ele incide sobre o caso de infalibilidade do Sumo Pontífice. Em outros casos, no entanto, como por exemplo opiniões políticas, econômicas, culturais ou no campo administrativo da Igreja, não há infalibilidade. E o fiel católico pode ou não concordar com o Papa. Se não for no campo da verdade de fé, não há infalibilidade. Aí o fiel pode ou não concordar. O Papa também erra. Inclusive o Papa se confessa com outro presbítero, com outro sacerdote. Comentário ou opinião. Seres humanos dominados pelas potestades do mal. Atenção, hein? Olha, ao que parece, o demônio está pairando sobre o Brasil, usando como instrumentos muitos agentes públicos poderosos, gananciosos, que são explicitamente descompromissados com a verdade, a lucidez, a sensatez e a harmonia. Infelizmente é isso que se pode depreender da atual conjuntura em 2023, num ambiente de maledicência nunca visto e que vem se robustecendo mês a mês, dia a dia, sem que ninguém consiga ou queira conter. Até abusam da maldade, postergando decisões letais, cruciais, por exemplo, para o momento mais adequado ao seu próprio interesse, e tomando-as a fim de demonstrar explicitamente o seu poder absoluto em qualquer conjuntura. Amigo e amiga, pelo visto, somente algo extraordinário e transcendental poderá trazer alguma pacificação e normalidade ao país, alguma mudança. E o pior é que em algumas outras nações vigoram ações semelhantes, nitidamente voltadas para o mal da sociedade de bem. Vê-se o secularismo vigendo, o mundanismo, num tempo voltado para os valores anticristãos e para a destruição da ética, moral e família natural. Triste, né? Deus, meu Deus, haja nesse mundo, nesse Brasil, meu Deus. Reflexão: fazer o bem para receber a vida eterna. Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, os fariseus, doutores da lei, que são os fingidos hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos, pessoas injustas em geral, que se permanecerem na atitude de pecado não irão entrar no reino dos céus. Mas o cristão não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Então,
Pense bem nisso, o cristão não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, aqueles que praticam a maledicência, o ódio. Não deve. Por quê? Porque a vida e a morte pertencem a Deus. A vida humana é Deus que pode nos dar ou tirar. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração em alguns momentos traz essas coisas. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave, preste atenção, o pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente e insistentemente e não muda de ideia. Justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade, e é preciso pedir perdão. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Nós pedimos o que ao Pai? Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos inimigos, aos nossos devedores. Sem o perdão não há paz. Até um amigo pode algum dia nos contrariar e é preciso perdoar. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar. Sejam os envolvidos amigos, marido e mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia, ou seja, resolve-se a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Hein? Não esqueça, hein? Você não sabe o dia da sua morte, então procure logo a reconciliação. Quero falar agora para vocês sobre significado de Eucaristia. Você sabe o que isso significa? Eucaristia. Eucaristia, a missa, quer dizer ação de graças. A Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, é penhor, é garantia de vida eterna. A alma precisa de uma comida e bebida espiritual, que é a Eucaristia. O sacramento do amor. E o amor maior não há quem dá a vida pelo irmão. A beleza do ser humano. Olha, a pessoa humana é uma síntese do mundo material e mineral e do mundo espiritual. Temos a alma espiritual e o corpo material. O animal, o vegetal e o mineral só possuem corpo. O anjo só tem espírito. Nós, criaturas humanas, somos dotados dos dois, corpo e alma. É a maravilha que Deus fez. Chamados por Deus, passam por prova. Deus quis provar, por exemplo, a fé de Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Deus quis provar a fé de Abraão. Ele foi chamado para constituir o povo de Deus. Ele é o pai da fé do povo escolhido. E é uma grande responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade. E Deus testa aqueles que Ele chama para servi-los. Deus coloca numa prova os chamados para ver se eles o amam. Abraão, pai do povo judeu, passou por uma prova terrível
como foi o pedido para sacrificar o seu filho. O sacrifício acabou não sendo consumado, mas Abraão estava disposto a fazê-lo, como era costume na Babilônia, onde ele morava. Abraão era um homem que não tinha todo o entendimento existente hoje. Ele passou na prova da obediência a Deus, tanto que Deus não deixou que ele consumasse o sacrifício de Isaque. Quando o anjo segurou a mão de Abraão. Assim, ele e Nossa Senhora são os maiores exemplos de fé que a Igreja nos mostra. É para você aqui, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, termo hebraico que significa a paz de Deus.